Shalom, shalom, glória a Deus, Deus abençoe. Estamos para mais uma live apostólica aqui. Hoje, o tema da nossa live é como criar uma atmosfera de adoração, um ambiente de glória. E teremos uma presença muito especial do Roberto Marinho, um adorador de voz apostólica nacional e internacional. Então, te preparem agora, porque esse ambiente de glória que nós vamos aprender a criar hoje, obrigado, já fixei aqui, esse ambiente de glória que nós vamos aprender a criar hoje, não é apenas para você dar glória a Deus e aleluia, mas você vai criar uma atmosfera de adoração para a guerra espiritual, para atos proféticos, para declarar curas, para pregar, você que é pregador. Então, os rios do Senhor vão se mover. Eu não vou esperar, eu já vou abrir aqui para o Roberto e vamos conversar aqui sobre esse tema tão relevante. Shalom, shalom. Glória a Deus, meu irmão. Apóstolo. Opa, a sua voz começou muda e terminou alta. Fala alguma coisa aí para eu ver. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa antes de qualquer coisa aqui. Deus está realizando um sonho meu. Quantas vezes eu queria ministrar e ter o Roberto Marinho do meu lado. E hoje... Hoje, Deus criou a internet e eu estou aqui com o Roberto Marinho do meu lado. Louvado seja o nome. É um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar aqui. E que a gente, com certeza, vai ser assim, uma live incrível. E eu tô aqui já sentindo esse ambiente de glória, para te falar a verdade. Como é forte, né? Quando a gente só pensa, quando a gente só abre o nosso coração para falar do assunto, automaticamente, se a gente só pensou, já parece que a atmosfera já vem para os anjos, já fala, opa, vai ter uma festa ali, vamos todo mundo para lá, já começa. É fantástico, meu irmão. É isso que você falou. O mundo espiritual, ele está ligado a esses assuntos. Quando a gente começa a falar sobre adoração, sobre anjos, o céu gosta disso, né? Os anjos ficam curiosos, eles se aproximam, eles já começam a se mover. Tem um louvor que está na moda cantar aí, que começa dizendo que a atmosfera já mudou, né? A atmosfera... Eu acho esse louvor muito bonito. Eu só acho triste que tem muitas vezes que as pessoas cantam esse louvor, mas a atmosfera não muda, né? Não muda. Só Uma é experiência letra. pessoal que o autor teve, e aí ele criou a melodia e a música. O Espírito Santo tocou nele, então é uma experiência pessoal dele. E é normal a gente, quando tem essas experiências, a gente tentar passar para as pessoas. Os pregadores passam através dos sermões. Os cantores passam através das letras das canções, das experiências pessoal que eles têm com Deus. Só que aí as pessoas cantam, mas não têm a mesma experiência. Mas podem ter. Basta ela seguir o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho. A música é só um flash, aquela letra é só uma dica, uma pista do que aconteceu. Agora, se ela for na mesma pista, ela vai encontrar o mesmo Deus que aquele cantor, ou que aquele pastor, que aquele pregador, que aquele homem de Deus conseguiu naquele momento. Amém. Olha só, Roberto, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te interromper. Eu vou deixar você fluir à vontade, porque nós já alinhamos qual é a visão e Sim. estamos muito alinhados nisso. Eu quero que o Espírito Santo tenha muita liberdade de falar através de você. Quando tiver mais ou menos no meio da live ou partindo para o final, eu vou dar uma interrompida só para eu explicar para o pessoal qual é esse projeto aqui e dar a oportunidade de quem não sabe do projeto adquirir essa playlist com todas as lives que nós acumulamos até agora. Ok? Eu acho que deu uma travadinha na sua internet. Eu não sei se é a sua ou a minha. Eu não sei se foi a sua internet que travou ou se foi a minha. Estou te ouvindo. Também não... Aqui. Bom, voltou? Vamos lá. Mas Aí, então é isso aí. Deixa fluir. Manda bala. Bom, olha só. Inclusive, antes de começar a falar,
quando eu entendi o meu ministério, quando chegou a época onde eu entendi o ministério, veja bem, eu nasci no lar evangélico. E a minha mãe percebeu em mim um dom musical. Ela não percebeu em mim um ministério. Ela percebeu em mim um dom musical. Porém, diz a minha mãe, e é lógico que eu creio nela, que durante a sua gravidez, a sua gestação, quando ela ia para os cultos, quando ela ia num culto diferente, quando tinha um pastor diferente, e alguém sempre falava de algo que estava na barriga dela, que era prometido, que era separado, que era profetizava alguma coisa tinha. E quando eu era criança, também do mesmo jeito, que a minha mãe e meu pai sempre esteve envolvido com a liderança da igreja, ou no louvor, ou no coral, ou no diaconato, em alguma parte da frente. Então, eu estava sempre à mostra, sentado ali nos primeiros bancos, alguma coisa, sempre no colo da minha mãe e tal. Então, alguém ministrando, olhava, olha essa criança aí, Deus tem... Minha mãe conta essa fase. Até o entendimento que eu tenho, quando eu comecei a ter entendimento, aí já estava com meus 9 anos, 8, 10 e foi subindo. Aí eu comecei a perceber isso, a ver todo culto que eu ia, alguém falava, todo lugar que eu cantava, alguém tinha uma visão. Então, eu fui tendo entendimento, mas não sabia nada o que era. Com 5 anos de idade, minha mãe me colocou para aprender a tocar um instrumento, que é o piano, teclado, piano. Até então, tudo humano. Com 10 anos de idade, o meu pai me obrigou a tocar na igreja pela primeira vez. Eu nunca tinha tocado na igreja. E graças a Deus pela vida do meu pai, porque desde aquele domingo de manhã que ele me obrigou, nunca mais eu deixei de tocar na igreja. E aí até hoje, nunca mais. Aí foi os anos se passando, eu ganhei prêmios do Brasil, fui 3 vezes melhor pianista do Brasil, a minha carreira como músico foi desenvolvendo, eu achava que eu ia ser pianista da rainha na Inglaterra, porque eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar em Oxford, E aí eu falei, bom, lá o pessoal, eu vou estudar e geralmente os pianistas do Palácio saem dessa faculdade de Oxford. Então eu pensei, eu vou um dia ser um dos pianistas do Palácio de Beckham, né, que chama lá. Ok. No meio do caminho, antes de eu ir viajar para lá, já tinha até o passaporte e tudo, eu já já tô com meus 16 anos de idade, 15 para 16. Um pastor chamado Irineu Grubert, morando em Orlando, foi para a minha igreja no interior da Bahia, onde eu nasci, fazer uma série de conferências. E chegando lá, ele falou, olha, pastor, aqui alguém faz fundo musical enquanto está pregando? E o meu pastor falou, não, aqui faz o louvor, senta todo mundo, eu vou prego. Então eu poderia pedir um dos tecladistas aí para poder, eram 2, era eu e mais um, para poder me ajudar a fazer um fundo musical, enquanto eu estou ministrando, eu gosto. Claro, fica à vontade. Então ele chegou lá no Ministério de Louvor e pediu. Isso, E aí, isso lá nos Estados Unidos, você conheceu o Irineu lá? não, o Irineu veio fazer uma conferência na minha cidade. Entendi. Ele morava nos Estados Unidos já há 2 anos. Você sabe, só aqui, uma breve interrupção, nós agendamos com o Irineu para a semana que vem falar sobre o dom de línguas aqui. E olha que legal. E eu não sabia dessa conexão. Olha a testificação de Deus aí, coisa linda. Mano, eu vou te falar uma coisa. É hora após hora, hora após hora. Escola. Aqui é assim. Aqui é assim. Foi essa. David Robertson e Irineu Grubert. Foi daí de onde eu... Então você imagina, eu não sabia nada sobre esse negócio de tocar e fazer um... Na verdade, eu estou citando palavras aqui que eu chamava na época. Hoje tem outro entendimento. Então, não é fundo musical. É tanger um instrumento para que se abra os céus. Ok, mas vamos lá. Naquela época, faz um fundo musical aí para mim. Eu falei, tudo bem. Então eu fui. Aí, quando ele me viu, eu comecei a ministrar e ele pregar, ele viu uma sintonia. E quando chegou no último dia de conferência, que foi no domingo, era sexta, sábado, domingo, ele sentou com os meus pais, perguntou da minha vida, minha mãe contou que eu ganhei, eu estava indo embora para a Inglaterra, aquele negócio todo. E aí ele falou assim na mesa, o que eu senti de Deus de convidar o seu filho para ir embora comigo para Orlando. Porque eu preciso de um tangedor assim, para que possa estar ministrando enquanto eu prego. E é lógico que aprendeu isso com o pastor Benihim, que depois, futuramente, virou também uma espécie de pai espiritual na minha vida, uma espécie de mentor, né? Vamos dizer assim, espécie de mentor espiritual na minha vida, onde eu fui aprender mais sobre isso. E ele já tinha aprendido antes. E aí, não me pergunte por quê, porque eu não tinha entendimento. Eu desisti de ir para Londres e fui embora com o pastor Irineu, morar com o pastor Irineu, e comecei a viajar o Brasil inteiro e o mundo inteiro com ele. Ele pregando e eu fazendo ali, entre aspas,
o fundo musical. Deus Começou... Deus te tirou do palácio humano para o palácio celestial, não é isso? Deus me tirou daquele lugar, da Bahia, do interior da Bahia, Vitória da Conquista, né? Pode ser que tem algum baiano aí na live, assim, sempre tem. Deve ter. Tem. Sempre tem baiano. Então Deus me tira de lá e me leva para os Estados Unidos, aonde eu fui ter uma escola de alto nível. Porque no Brasil nunca eu tinha escutado, ouvi falar sobre esse assunto. Eu nunca nem tinha visto. Eu nunca fui em nenhuma igreja onde eu vi isso acontecer. Então eu fui aprender lá, né, junto com o pastor Irineu Grumert, junto com o David Robertson e junto com o pastor Benny Hinn. Fantástico. Imagina. E engraçado que eu sempre brinco com o pastor Irineu, porque eu traduzia as mensagens de vídeo do pastor Benny Hinn para o português para que ele pudesse ler, para que ele pudesse ouvir, porque aquele negócio adolescente pega mais rápido, né, o inglês. Uhum. Então eu ficava assistindo o vídeo, escrevendo, e depois ele assistia o vídeo e falava, olha, agora o pastor falou isso, na mensagem pregou isso. Então, até que de uma forma obrigado, eu tive que aprender, porque eu traduzia para ele. Entendi. Então, os ensinamentos do David Robertson, do pastor Benny Hinn, eu traduzia para o pastor Irineu, assistindo ao vivo ali, a gente traduzia e eu ia aprendendo junto. Ok. Que tremendo, que tremendo. Você imagina que escola tremenda, Poxa, fantástico. Resultado, eu fui aos poucos descobrindo que não era fundo musical. Eu fui aos poucos descobrindo que era um toque profético, de uma unção profética que eu tinha recebido na minha vida. Não sei se foi desde o ventre da minha mãe, não sei se foi quando eu era criança, não sei se foi algum dos pastores que oraram por mim e ministraram a bênção sobre a minha vida. Não sei se foi depois que eu fui para os Estados Unidos. Eu não sei o momento que foi. Por exemplo, Davi foi ungido. Naquele momento que ele foi ungido, é um marco na vida dele. Mas só foi sentar no trono anos depois. Sim. Então, eu fui ter um entendimento de realmente o que eu estava fazendo anos depois. Mas eu sabia que em algum momento da minha vida eu tinha sido ungido para aquilo. Porque não era possível, os caminhos estavam abertos para aquilo. E aí eu comecei a ter um entendimento. Aí eu comecei a entender a batalha espiritual, a guerra espiritual. Eu comecei a entender a força da adoração. Comecei a entender o porquê do tangeu. Entendi aquela passagem lá onde Eliseu clama e Deus por um tangedor. Bronze, tudo fechado. É onde ele chama um tangedor, é onde ele pede para alguém que tocasse bem, tocasse com a alma, com o espírito. E naquele momento que o tangedor toca, os céus vão se abrindo, e aí ele pula na frente e começa a falar com Deus, e as coisas vão fluindo. Então, fui aprendendo sobre batalha espiritual, sobre aquele livro Mundos Tenebrosos. Aí eu tive cultos junto com o Neuza Etioca, que é a minha mãezinha querida, a apóstola Verbênia, também passou por tudo isso daí. E eu fui tendo um entendimento e falei assim, gente, então aquele versículo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que dominam os céus, esse mundo tenebroso, papapá. Então, quer dizer que isso é sério, é verdadeiro e é real. E a gente só tem uma arma para lutar contra isso, que é justamente a adoração profética que rompe esse céu de bronze. Fantástico. Que é colocar o trono da presença de Deus até aquele local. Porque Deus não vai colocar a presença dele em qualquer lugar onde não tem honra, onde está tudo bagunçado. E aí, aos poucos eu vou falando que lá na frente tem muito protocolo para seguir. Mas Deus é um Deus organizado. Ele organiza tudo. Aonde ele quer descer num lugar, primeiro ele organiza a casa. Por isso que tinha um tabernáculo. É por isso que o tabernáculo tinha 3 etapas. Na verdade, 4. Porque tem a primeira, que é o alpendre, que a gente não fala muito. Mas até o alpendre do tabernáculo, alguém que não fosse da tribo de Levi, que fosse da tribo sacerdotal, não poderia nem pisar nas escadarias. Era ali onde o sacerdote descia as escadarias para dar uma esmola para o mendigo, para oferecer alguma coisa, para atender. Mas dali em diante já começava o tabernáculo. Então, tem o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. Ok, esse era o tabernáculo. Eram as etapas que Deus tinha para que a presença dele pudesse vir. Aí, se não tivesse uma coisinha no lugar, ele não viria, ele não desceria. Só que aí Jesus vem e está lá dando um sermão, e está ensinando, e está falando, e os fariseus juntos, ali os escribas juntos, os religiosos juntos também. E tem uma hora que Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade,
e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Observe que todas as vezes quando Jesus ensinava, os fariseus reclamavam, bocejavam, balançavam a cabeça. Quem que é ele? Quem que ele pode falar isso? E saía. Só que nesse dia que Jesus fala essas 3 palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os fariseus ficaram tão bravos que pegaram pedras para matar ele. Das outras vezes, não. Ficaram chateados, balançaram a cabeça, não acreditaram. Mas esse dia foi um dia assim, agora sim vamos matá-lo. Por quê? Aí é um ensinamento profético. Por quê? Caminho, verdade e a vida era o apelido, entre aspas, que os religiosos, que eles davam para as 3 etapas do tabernáculo. O átrio era o caminho por onde se passava, por onde entrava, por onde começava tudo. O lugar santo era a verdade, onde tudo se revelava. Estava ali os elementos ali do lugar santo, onde tudo era revelado e tudo era de uma forma exposto para poder entrar na última fase, que era o Santo dos Santos, que é chamado de vida. O que tinha no Santos dos Santos? A vida, que era Deus. Então o caminho, a verdade e a vida eram os 3 portões do tabernáculo, caminho, verdade e vida. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus toca na religião deles, que eram os 3 portões. Quando toca na religião, eles vão matar esse homem, estamos com raiva, tocou. Quem é ele para falar do tabernáculo? Quem é ele para falar de nós? Quem é ele para falar da nossa religião? E aí eles enfurecem. E aí eu entendo que nesse momento Deus é organizado. Deus é tão organizado que precisa preparar o ambiente para que ele venha e faça o que tem que fazer. Para que o Espírito Santo venha e faça aquilo que ele tem que fazer. Agora, é claro que Deus, ele é multiforme. Por exemplo, não é da mesma forma que Deus se apresenta, não é da mesma forma que Deus aparece, e ele não faz a mesma coisa em todas as vezes que ele vem. Por isso que às vezes ele se manifesta para curar, às vezes ele se manifesta para libertar, às vezes ele vem e se manifesta para quebrantamento, às vezes ele vem e se manifesta com juízo, às vezes ele vem e se manifesta com uma repreensão, às vezes ele vem e se manifesta com um bálsamo de alegria, com a unção do riso. Então, a gente nunca sabe o que Deus quer fazer, mas uma coisa é certa, o ambiente para aquele momento tem que ser preparado. E não é para todo mundo que recebe essa revelação. Na hora que nós estamos cultuando a Deus, num culto, num momento, esperando ver o que Deus vai agir, Deus tem que falar com alguém, nem que for com o líder, ou com o tangedor, ou com alguém. Deus tem que falar, filho, eu quero fazer isso. E é nessa hora que vem um comando. Por exemplo, estamos ministrando no congresso e a minha apóstola está lá ministrando a palavra. Então Deus, no momento, fala com ela, eu quero guerra agora. Então ela chega em mim e fala assim, filho, é hora de guerrear. Eu já entendi o recado. Às vezes nem precisa ela falar. Às vezes, se eu tô sensível no espírito, e eu tenho que estar, eu já entendo. Deus fala com ela, eu já sinto aqui também. A sintonia, ela tem que estar assim, entende? Do ministro dos ministros, no ministro dali do tangendo, no louvor, na adoração, com o ministro que vai trazer a palavra. Então, naquele momento eu sinto, e aí eu já mudo a música, mudo a introdução, já nós vamos falar disso também, que eu sei que também quer falar disso. Então, eu mudo aquela questão, para quê? Porque Deus quer organizar o ambiente, porque naquele momento ele quer guerra. Ou se for cura, a gente muda também toda a questão estereótica ali, porque Deus naquele momento quer vir, quer descer com cura. Então, Deus é extremamente organizado. Ô, Roberto, não, deixa eu só falar uma coisa aqui. Olhando isso por uma engenharia inversa e por experiência minha também, que já prego há muito tempo, né? Prego pelo Brasil também há bastante tempo, é impressionante como é que o poder do arpista pode desconectar e mudar o rumo do profeta que está ministrando. Eu sempre digo pro tecladista, pelo amor de Deus, fica alinhado no Espírito Santo. E outra coisa, evita mudar o ritmo, a melodia ou a música, se Deus não mandar, porque quando eles fazem isso, destrói a pregação. Exato. Muda, às vezes a revelação que está na ponta da minha língua muda, porque o ambiente muda. O poder que eles têm de manipular o ambiente é muito grande, não é isso? Justamente esse é o problema. E é aqui onde a gente tem que atentar as pessoas que tocam o instrumento. Então, automaticamente, por exemplo, todo músico não é um tangedor. Nem todo músico é um tangedor. Não tem jeito. Nem todo mundo vai... eu sou músico, então eu sou um tangedor. Não, há uma diferença muito grande. Agora, todo tangedor, ele tem que ser um músico. Porque senão, como é que ele vai tanger o seu instrumento?
né? Essa é a verdade. Então, a diferença é essa. Então, primeiro, tem que ser um músico e tocar bem o seu instrumento. Depois, ter um entendimento, aí já a parte espiritual da coisa, de que com aquele instrumento ele pode mudar o rumo espiritual ali, o ambiente espiritual da coisa, para o bem e para o mal. Ele pode mudar, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito grande. Aqui eu acho que dá para escutar. Olha só, estou com o meu piano aqui, estou sentado. Meu piano está aqui. Vou dar um acorde maior. Esse aqui é um acorde maior. É um dó maior. Estou tangendo o meu teclado. Agora, vamos supor, se eu quiser transformar isso em algo triste, eu dou um acorde menor, que é o mudo. Ó. Já mudou. E tem igreja, Roberto, desculpa interromper, mas senão não vai ter outro momento para eu falar isso. Você pode interromper a hora que você quiser. Tem algumas igrejas, até que estão muito na mídia aí, na televisão, da antiga, que só tocam música em tom menor. E, entende? E depois desse momento fazem até uma arrecadação e aquela coisa toda. Hã? É a mantra. Isso, prepara, traz um ambiente depressivo para o povo para depois falar, olha, nós estamos aqui para te ajudar, nós podemos te ajudar. Sim. É isso aí mesmo. O tom maior é um tom de guerra, é um tom para cima. O tom menor, ele já é um tom mais... Mas ele tem o seu poder, né? Tem o seu poder. Não, tem a hora que precisa... Porque é o seguinte, é por isso que todo tangedor tem que ser músico. Porque ele tem que entender a parte profética do poder das notas, dos acordes. Não adianta você simplesmente tocar o seu instrumento e dizer, eu sou tangedor, eu vou tocar lá, mas você não sabe tocar bem, você não entende a parte profética dessas coisas. Então não adianta, vai estudar primeiro, se preparar e depois vai entrar. Por exemplo, já pensou o pastor tá pregando? O pastor tá ministrando, tá pregando, e aí o tecladista tá tocando coisas, por exemplo, que a gente escuta naqueles restaurantes, naqueles hotéis, tá tocando. A gente tá se pregando. Falando de algo profético. E aí, faz o tecladista tá lá dando uns acordes mais tortos do mundo. Meu Deus, acho que o pastor quer morrer nessa hora. Cara. Já aconteceu comigo, eu pregando na Bahia, na cidade de Camaçari. Já preguei muitas igrejas lá, então eu posso falar. Uma delas teve um determinado momento, quando eu liberei um código, Roberto, um código. Aí não foi nem o tecladista, o cara do som tinha um negócio desse gravado e soltou na hora do código. Oh, meu Deus. Servo do Satanás. Perfeito, perfeito. Mas é mais ou menos por aí. Então, se você não tem o domínio sobre o seu instrumento, você não entender que aqui, ó... Estamos guerreando. Entende? E é lógico, aquele exemplo que você citou, às vezes a gente quer falar uma palavra que realmente ela vai entrar no fundo da alma da pessoa. Então... Uau, uau. Que aula, gente. Sempre usando um padzinho junto, ó. Fantástico. Pronto. Agora, infelizmente, muitos usam esse dom que era para ser algo assim profético, usam também para o mal, como você mesmo falou, para emocionar as pessoas e aí poderem manipular, tirar coisas das pessoas, às vezes até financeiro, até manipular de alguma forma. Né? Existem outros tipos de manipulação, não só assim o financeiro, mas pode manipular de várias coisas. Então, o tangedor, que já é um músico, tem que saber e dominar esse instrumento, para ele não atrapalhar o culto, para ele não... O pastor Benihim falava assim, ó, ele uma vez deu uma bronca, graças a Deus foi eu levei 2 broncas do pastor Benihim, 2.
para nunca mais. Para nunca mais na minha vida. Só que esse dia que ele deu uma bronca no outro músico que estava com ele, esse dia eu fiquei com vergonha por ele. Porque ele falou assim, você não está na mesma sintonia, você não está no mesmo espírito, você está matando a minha unção. Uau! Uau! Imagina! Que Como duro. Cara, como é que ele fala isso? Tá... You are killing the anointing. Uau! Isso. Que é? Uau! Por favor, presta atenção. Aí que ele deu uma bronca no camarada, né? Então ficou daquele, eu já vi isso. E meu sonho era tocar pro pastor Benny. E eu falava assim, ai meu Deus, acho que agora eu tô com medo, não vou mais não, né? Mas depois, aprove Deus que anos depois acabou ele nos unindo e eu viajei com o pastor Benny aí por muitos lugares nesse mundo, todas as vezes que ele vem no Brasil. E aí a gente teve essa sintonia. Mas por quê? Eu fiquei observando tudo. Eu vi até as broncas que ele deu lá. Então, sabe o que o pastor Benny fazia nos cultos? Olha só, pra você ter uma ideia como isso é interessante. Ele chegava, é lógico que ele chegava e já estava tudo preparado, e ele entrava, porque ele ficava assim numa concentração muito grande, num speed, assim, orando mesmo e meditando, Deus, o que vai acontecer hoje e tal. Então a gente preparava um ambiente, cantava alguns louvores, às vezes ele deixava... aí era o tempo dele. Então ele só falava assim, começa lá e na hora que eu achar que tá na hora, eu vou e chego. Então às vezes era na primeira música, às vezes dava umas 2, 3, ele... Lá dentro, atrás mesmo, ele estava sentindo, lá no que chamamos no back room, onde ele ficava no quartinho atrás. Ok. Mas aí quando ele vinha e começava a orar e a ministrar, ia mudando as canções, aumentando o tom, abaixando o tom, tudo isso era para acertar a atmosfera que Deus estava criando no momento. Qual a canção certa, essa não ia. Às vezes tinha uma que ele repetia várias vezes, tinha uma que ele entrava, mas aí ele falou, não foi essa, já mudava. Então, ele ia sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso aí tudo, até aí normal. Agora, tinha algo que ele fazia que eu achava incrível. O cúmulo, mas incrível. Ele mudava as pessoas de lugar. Ué? Ele tirava as pessoas de lugar. Eita. Você acredita? E eu ficava, por favor, você aqui, troca de lugar com esse aqui, senta aqui. Aqui também, troca de lugar. Primeiro que ele não admitia ninguém se levantar. Sair, andar, não. Criança dentro do culto, lá assim, que não tinha entendimento, ele não deixava nem entrar. Preparando o ambiente inteiro para tudo aquilo que ia acontecer. E aí um dia eu fui, tipo assim, eu tô com vergonha de perguntar pro pastor Benin por que ele troca. Só que graças a Deus não precisou perguntar. Foi logo no primeiro ano que eu comecei a viajar com ele. Aí ele foi dar uma aula para pastores. E aí o Espírito Santo de Deus falou esse assunto sobre protocolo, que Deus não vem no lugar se não tiver o protocolo que ele quer. Imagina, ele começou a explicar, quando um rei ia no lugar, ele mandava um servo na frente, falando assim, eu vou naquele lugar. O servo do rei ia na frente, preparava um ambiente. O que é preparar um ambiente? Estender aquele tapete vermelho, preparar as pessoas com as vestes bonitas, majestosas, para preparar o caminho. Ou seja, todo o protocolo era feito. Quando Davi estava voltando com a arca, Davi pegou e o mensageiro saiu correndo na frente. E aí Davi ia a cada 6 passos, parava a fazer um sacrifício. A cada 7 parava a fazer um sacrifício. Mas o mensageiro foi na frente e avisou. Então, quando o sentinela viu, tá vindo a caravana do rei, preparou o povo todo, sentou ao redor, o portão estava fechado, a esposa de Davi estava lá em cima vendo. Então, todo o reino estava preparado para receber o rei. Havia um protocolo para receber de volta o rei. E o protocolo era o seguinte, o rei ia na frente, atrás do rei, um servo com a bandeira de Israel levantada na mão direita. Do outro lado, um servo com a bandeira do inimigo derrotado, virado de cabeça para baixo, para dizer, nós estamos. Aí, atrás do servo, vinha mais uma força do exército, depois os sacerdotes. E aí vinha. E Davi perguntou, como é o protocolo? Davi tinha acabado de sentar no trono. Como é o protocolo aqui para o rei entrar? E aí o servo de Davi falou, na frente vai o rei. Depois do rei, vem as bandeiras levantadas, depois vem a turma dos sacerdotes que foram para interceder na batalha, e aí vem os soldados, e atrás dos soldados vem os escravos que foram feitos na batalha, os animais dos escravos, e aí vai. Aí Davi continua. Aí daqui a pouco Davi, repete para mim, como é que é de novo para me entender? Ó, na frente vai o rei, vai o senhor. Aí depois vem os sacerdotes, ok. Quando Davi entra no portão, aí ele falou assim, peraí, se na frente vai o rei, então eu não sou digno de entrar. Coloca a arca na frente.
porque eu fui buscar a arca. A arca é a presença do rei. E o súdito de Davi começou, não, mas rei, é o senhor que... Não, 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 não. Aqui o rei é a arca. Por isso que eu fui buscar, porque não adianta eu ser rei de Israel sem a presença de Deus. Davi buscou a arca por isso. Então fantástico. A arca entrou. Qual era o protocolo? Quando a arca entrasse, o povo tinha que fazer festa, porque era o rei entrando. Só que o povo não sabia, estava fora do protocolo, não fez festa. Aí Davi vem entrando depois. Quando Davi Ele depois, fez festa. Aí o povo fez festa. Aí Davi pegou, eu vou ensinar uma lição para vocês. Tirou suas vestes e começou a dançar ao redor da arca. Aí a esposa dele ficou com nojo. Que é isso? Que rei é esse? Pronto, já foi a primeira a tombar. Já ficou estéril ali na mesma hora. Aí, nesse momento, é onde o menino solta da mão do pai, corre, abraça o rei e começa a dançar com ele. Quem é? Asaf. Foi aí que nasceu o ministério de Asaf. Então, eu venho estudando isso há anos. Então, a gente entende o protocolo da presença de Deus. Só que aquilo ali tudo era na linguagem figurada. Por quê? Porque Deus ainda não morava dentro de nós. Deus visitava o homem através do tabernáculo, dentro da arca. Era por ali. Quando Jesus morre, a única coisa que muda é que hoje nós somos o templo, mas o protocolo do rei ainda é o mesmo. E é isso que as pessoas não entendem. Então, mas só que o protocolo do rei não é externo, é espiritual. Uau. Então, temos que preparar o ambiente espiritual, o protocolo espiritual, para quê? Para o rei descer e fazer tudo aquilo que tem que fazer. Fantástico. E o tangedor tem um papel fundamental para preparar esse ambiente e esse protocolo. Fantástico. Gente, olha que metralhadora. Eu nunca ouvi nada assim na minha vida. Nunca ouvi nada assim. Obrigado. Deixa eu aproveitar essa pausa, porque eu sei que a segunda onda vai ser mais forte, gente. Se prepara aí. Se prepara aí. Segura nas cadeiras, porque o Espírito Santo está nesse negócio. Amém. Mas eu preciso fazer esse anúncio para quem está entrando na live e nunca viu esse barbudo aqui. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e nós estamos com um projeto de chamar profetas, apóstolos, adoradores de peso nacional e mundial para preparar um material para restauração da igreja na visão apostólica alinhada com o reino. Então, como isso acontece? Nós fazemos uma live todos os dias e sempre com temas relacionados a 5 ministérios, ativação espiritual, dons espirituais, guerra nos ares, adoração profética e 7 montes. Essa live aqui, se eu não me engano, é a live de número 42 ou 43. E nós teremos centenas de lives, se Deus assim permitir. Todo dia eu já recebi aqui vários apóstolos, apóstolo Coraiola, apóstolo Gelson Becker, a apóstola Verbênia, claro, Irineu Gruber vai estar conosco semana que vem, profeta Amaro, tantos outros que estão aqui no meu stories, eu digo os nomes e os temas. Por que eu estou falando isso? Você que está chegando aqui pela primeira vez, é importante que você se permita assistir essa maratona de conteúdo de restauração de identidade espiritual. Hoje estamos falando sobre protocolo e adoração, mas os assuntos são vários para a restauração da igreja. Como você pode assistir esse material? Terminando essa live, você me envia um WhatsApp. Aqui na minha descrição, tem algum lugar tem meu WhatsApp, ou pode mandar um DM pelo Instagram. Só não manda no comentário aqui, porque não tem como eu ler. Mas manda para mim um WhatsApp dizendo: apóstolo, eu preciso da playlist. Eu vou te mandar a playlist e também vou te mandar a orientação de como serão as próximas lives. Esse material é para restaurar a igreja no Brasil e no mundo. Então, importante. E, se possível, nos sigam aí. Meu pessoal, claro que vai seguir o Roberto, eu nem preciso dizer, porque depois de uma onda dessa, a galera vai agarrar no seu manto aí. Fique à vontade, meu irmão. Pode falar. E agora, nós vamos para onde? Eu já tô no Santo dos Santos. Eu não sei mais para onde eu vou. Aqui, tem uma coisa interessante que você fala sobre o zelo que Deus tem com o protocolo e com a glória dele. Lá em Ezequiel,
Ezequiel capítulo 10, a Bíblia diz que o querubim monta o querubim pousa na porta do templo que havia sido saqueado e devastado, e o querubim ele absorve a glória de Deus que estava naquele templo que já não tinha mais utilidade, joga sobre suas asas e leva de volta para o céu. Mais uma vez a engenharia reversa. Deus falou, opa, já fiz o que tinha para fazer aqui, o meu ambiente não tem utilidade nesse lugar. Sim. Entenda, o mover de Deus é como ondas. E na hora que você falou aí, o senhor falou, a segunda onda vem forte, nessa hora, o Espírito Santo me ativou. Aí por isso que eu lembrei. Você falou a palavra e na hora eu me ativei. Falei assim, nossa, é verdade, eu vou falar sobre isso. Então é como ondas. Às vezes o mar, antes de uma onda forte, vem sempre algumas ondas menores, mais fracas. Então é como se Deus estivesse preparando. Ele vai dosando, vai mandando uma, vai mandando outra, vai crescendo o volume, daqui a pouco vem aquela onda gigante. Lava tudo. E depois vem, é o movimento do mar. Como é que funciona isso? Se a gente não tiver sensível na hora da administração, entender as ondas de Deus no culto, a gente não entende naquele momento o que Deus quer fazer. Então, no momento que começarmos a cultuar ou estarmos reunidos para ver o que... A expectativa não é nossa. A expectativa é o que Deus quer fazer hoje. É essa expectativa que a gente sempre tem que ter. Só que a gente só precisa... O que a gente precisa fazer? Preparar o terreno. Deixar o protocolo de tudo do jeito que Deus quer, prontinho. E aí, eu vou encerrar aquela parte que eu falei de quando eu vi o pastor Benihim ensinando. Ele ensinou para pastores e foi aí que, sem precisar eu perguntar, ele falou assim, por exemplo, vocês sabem por que às vezes do nada eu peço para trocar pessoas de lugares no culto? Aí eu falei, opa, eu já peguei assim logo, agora não precisei perguntar, ele vai explicar. Aí ele começou a falar, tem pessoas que só pelo semblante delas, elas me afrontam. E quando elas me afrontam, eu sinto incomodado. O ambiente espiritual me incomoda. Se está me incomodando, imagina se não vai incomodar o Espírito Santo. Uau! Eu tiro elas da minha frente e coloco as no lugar. E às vezes essas pessoas não sabem. Porque, imagina, eu entro num lugar, o pastor Benihim vem aí. Então, vem gente de tudo quanto é parte. Então, às vezes as pessoas vêm, elas não têm ainda aquela maturidade espiritual, de repente não é nem crente. Então, ela senta no lugar, cruza os braços assim e fica olhando pro pregador. Já aconteceu isso com o senhor, né, meu apóstolo? Você tá pregando e tem pessoas te olhando com aquele olhão assim, ó. Às vezes o diabo bota até umas pombagiras na primeira linha. Exatamente. Então são tudo pessoas que puder. para tirar atenção. São pessoas que sentam e de repente começam a conversar demais no culto. Então o que acontece? Ele não admite que nos primeiros raios, assim, de primeiros metros do púlpito, aonde os olhos dele alcançam, ele não permite que não sentam pessoas que estejam conectadas. Uau! Negócio. E aí, quando ele está pregando, ele sente aquela pessoa está desconectada, ele troca de lugar. Só porque a pessoa estava desconectada, ele só troca de lugar. Ele diz assim, ó, não significa que aquela pessoa não vai receber. Ela vai, até o final do culto, ela vai aprender, ela vai receber, vai até ser curada, vai até ser salva. Alguma coisa vai acontecer com ela. Só que agora, no primeiro momento, eu não preciso dela. Agora, nesse primeiro momento, eu preciso de guerreiros, eu preciso de pessoas que espiritualmente, para quê? Para o protocolo estar pronto para Deus descer. Quando Deus descer, essa pessoa pode estar sentada na última cadeira, no pé da escada da igreja, ela vai ser tocada. Só que se eu não consertar o ambiente agora, nem ela e nem ninguém vai ser tocado. Fantástico. Aí ele fala, pessoas que distraem a unção, a presença de Deus, elas podem bloquear a unção de Deus no momento da hora da ministração. Por isso que ele faz esse acerto no protocolo, porque ele tem que estar conectado. Então, eu dei esse exemplo porque você imagina, se ele troca uma pessoa que estava ali na frente, que talvez estava tirando a atenção dele, imagina um tangedor fazendo um fundo musical totalmente desconectado com aquilo que o pastor está pregando. Não tem como. Esse contexto ele vai muito longe. Porque imagine, assim, da equipe de louvor, o tangedor ele pode estar na unção, mas às vezes o carinha do violão tá fora.
Exatamente. Às vezes está oprimido, às vezes está endemoniado, ou às vezes só está distraído. Exatamente. Ministério de intercessão, às vezes o ministério de intercessão tem um que está desalinhado. Então esse negócio aí é muito profundo. É muito Agora, o foco nosso é o tangedor, né? Então, por isso que o pastor Beni não vai para lugar nenhum sem levar o tangedor dele. Quer seja eu, quer seja outro, quer seja alguém, ele não ministra sem levar. Não tem jeito. Ele até... Eu falei com ele recentemente, tem mais ou menos um mês, uma coisa assim. Eu estava elogiando ele, porque ele não gostava muito desse negócio de internet, de live, de Instagram. E a gente ficava de vez em quando falando, pastor Beni, mas agora você vai... é a hora. Você vai ver, porque o programa de TV vai dar uma audiência, mas se você tiver uma rede social boa, você vai ver milhões de pessoas vai poder, isso é coisa para jovem e tal, aquele negócio todo. E agora ele tá fazendo live quase todo dia, né? E aí, a última vez que a gente conversou, eu falei com ele isso e tal. Aí ele falou assim, eu só tô com uma dificuldade tremenda na live, eu não consigo trazer o meu tangedor para tocar. O começo foi meio esquisito, então ele ainda tá meio sentindo um peixinho fora da água. Tá se dando bem, tá indo bem. Então, exemplo, uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou contar um testemunho meu, por exemplo. Eu já tive em reuniões aonde, olha, acredite se quiser, o ministro, o pastor, o pregador, no dia, ele não estava bem. No dia, o pregador não estava bem. Ele não estava legal. Eu não vou dizer para você o que ele estava passando, mas... Enfim, ele estava num dia de ministração ligado no automático, estava na humanidade dele, aquele negócio, tem que ir, tem que estar lá, tem que fazer. Eu senti. Eu tô contando esse testemunho, não é por sentimentos, por achismo, não. Depois do culto, ele veio falar comigo. Então, por isso que eu tô contando. Mas antes, eu não sabia. E eu senti, tava assim, aquele negócio, falei, gente, eu acho que ele não tá legal hoje aqui não e tal. Então, eu comecei, de alguma maneira, impulsionado pelo Espírito Santo, não foi da minha cabeça. Impulsionado pelo Espírito Santo, teve um momento que ele deu uma deixa lá, que ele falou que ele deu uma deixa, e aí o pessoal deu um glória, adorou um negócio. Eu vi que apareceu uma brecha, eu aumentei a música e comecei a fazer, invadir. Eu peguei o meu teclado e invadi com som no ambiente. E aquelas notas proféticas, eu falei, Jesus, agora não me deixa passar vergonha não, que eu já aumentei o volume aqui, o pregador vai virar em mim, vai me dar uma bronca. E aí, rapaz, comecei, aumentei os acordes, comecei a fazer e fui indo, e fui fluindo, deixei Deus agir. A igreja foi entrando num mover, num negócio profético, o Espírito Santo foi se alastrando, foi dando, e nisso o pregador levantou a mão e começou a adorar, e eu falei, opa, então deu certo, é isso aqui mesmo. Olha, foi mais ou menos uns 5 minutos por aí. Depois disso, ele voltou dando glória e começou a ministrar, ele já estava melhor. E foi indo, terminou o culto. Quando acabou o culto, ele veio até mim e me agradeceu. Ele falou assim, Marinho do céu, ainda bem que você me ajudou ali, rapaz. Eu falei que não, eu não estava... No começo eu estava sentindo peso, eu estava numa luta, eu estava quase entregando o microfone. Nem ele sabia explicar o que era. Ele falou assim, eu não sei se é problema, se é preocupação que eu cheguei ali, eu não cheguei legal. E eu tava num negócio assim e tal. E eu peguei e falei pra ele, se eu te contar que eu percebi, você acredita? Ele falou, acredito. Aí na hora que eu vi aquela deixa, eu subi e eu não sabia também o que aconteceu. Eu só fui impulsionado. E ele falou, naquele momento, eu clamei ao Senhor. Você viu com as mãos levantadas, eu tava clamando. Eu falei, Jesus, me ajuda aqui. Me perdoa. Falha, me ajuda, volta de novo, me põe de novo, eu vou entregar esse microfone que eu não tô legal. E aí foi quando veio aquele ambiente, ele voltou e Deus usou ele poderosamente naquela noite. Então, algumas vezes já aconteceu isso. Então, eu queria destacar essa experiência para as pessoas entenderem que as pessoas que são tangedores e que elas podem estragar um culto. Elas podem matar verdadeiramente, bloquear a unção de Deus que estava pronta para descer naquele momento. Infelizmente, isso é verdade, né? Porque alguém pode falar assim, mas Deus é soberano, Deus faz se ele quer, Deus vai agir, não é porque um cara fez ali errado, não é. Não é assim. Há um protocolo, sim, muito sério nessas ministrações e tem que haver esse preparo, né? E algo desse tipo. Enquanto o Roberto Marinho está falando aí, gente, vocês têm que entender em primeiro lugar, porque deve ter muito apóstolo aqui, muito pastor, e deve ter também muito ministro de louvor. Primeira coisa, o Roberto ele está aí para vocês como uma referência, um modelo.
Não que ele seja perfeito, porque nenhum de nós somos, mas ele está muito além do que praticamente, ou talvez todos vocês que estão assistindo. Então, isso aí é para que vocês vão desenvolvendo gradativamente os degraus para que vocês cheguem nesse nível. Agora, tem algumas coisas que são básicas, né? Chegar na igreja em cima da hora para afinar instrumento, aquela coisa toda que a gente sabe que tem muita gente que faz, mas quando você olha para uma palavra desse nível, você já começa a entender a responsabilidade, né? Ô, pastor, deixa eu te contar um testemunho meu também, na minha humildade aqui, porque nesse contexto eu tô uma criancinha chupando o dedo perto de você. Que isso, meu apóstolo, por favor, não. Agora eu tenho uma coisa, eu tenho um mistério, né? Eu ministro louvor também, eu não sou bom de música, eu toco violão, mas eu me escondo atrás da unção, sabe aquele negócio, né? De que a unção é tão grande que você pode ter língua presa e tocar 4 notas que dá certo. Vai embora. Você dá o ré maior e o céu desce, cara. Vai na tua força, Gideão. Mas lá eu pastoreei durante 7 anos uma igreja na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Uau. Um lugar terrível, um lugar de guerra espiritual. E teve uma época que Deus me deu uma direção, uma coisa mais linda. Na nossa igreja, uma igreja pequena, devia ter uns 60 ou 70 membros, eu coloquei uma cortina grande que fechava e escondia o altar. E eu mandava a equipe de louvor chegar 1 hora antes e começar a encher o lugar, igual lá no Santo dos Santos, encher. E eles ficavam adorando e enchendo, e o povo chegava, sentava com a cortina fechada. Uau! No momento que a cortina abria, era impressionante como as dimensões eram separadas pela cortina. E a glória de Deus que estava acumulada no altar vinha sobre a igreja, aí o culto já começava no terceiro céu, sabe? Agora, por quê? Nós ensinávamos isso, olha, tem que ter consagração, não está pronto para cantar, para adorar, tem que ter humildade, falar, pastor, hoje eu não vou, hoje eu não estou ligado, não estou legal, para não destruir esse protocolo tremendo que é a preparação da presença, da chegada do rei. Extraordinária essa aula, meu irmão. Fantástica, vai ficar para a história. Eu agradeço, eu quero aproveitar esses últimos minutos para falar mais uma coisinha, que é muito importante nisso daí. Quando eu era criança, no começo, eu falei rapidamente, assim, como é que eu cheguei nos Estados Unidos, ok. Mas quando eu comecei a tocar na igreja com uns 10 anos de idade, e eu tinha vontade de tocar no Ministério de Louvor, e o pessoal não deixava, eu era muito criança. Mas eu já tocava bem, né, para minha idade naquela época. Por exemplo, eu ia tocar um hino, eu sabia, não ia errar também. Mas só pelo fato de eu ser criança, eles ficavam me boicotando, não deixavam eu ir. Como. E aí eu falava, mas eu queria ter uma oportunidade. Não, você não faz parte de mim, não, é isso aqui, e tal. E às vezes chegou até o absurdo de o tecladista não ir pro culto, e eu ali, mas eles não me chamavam para tocar, deixavam o instrumento parado. Só por causa que eu era criança, aquele negócio, eu ficava com medo, não vai errar e tal. Ok. Ciúme também, porque eles sabiam que eu sabia tocar. Eu tocava para minha mãe, para meu pai, tocava para mim. Só que aí, Deus falou comigo um dia. Eu já tinha 12 anos de idade. E falou assim, vá todo dia antes do culto, 1 hora antes. Ligue todos os instrumentos. Tira a capa da bateria. Tinha uma capa na bateria. Tira a capa da bateria, coloca os negócios no lugar, passa pano. Tira o contrabaixo, liga, deixa ligadinho. Liga a guitarra, liga na pedaleira. Ligue os microfones, teste um por um. E liga o teclado. E depois, se tiver tudo ligadinho, aí você fica tocando e vai esperando o povo entrar. Apóstolo, antigamente, quando era na minha infância, era culto todo dia. Eu só não ia para a igreja segunda, porque segunda era o dia que não tinha culto. Porém, ensaio do coral. E aí eu ia com a minha mãe. Então, terça-feira era culto da vitória, quarta-feira era culto da palavra. Era uma igreja batista renovada. Quinta-feira era um culto de ensino. A sexta-feira à tarde era um culto chamado de Tarde da Bênção. Sábado era culto de adolescentes e jovens. Domingo de manhã era culto de escola dominical e culto. E domingo à noite, culto de adoração da família. Aí segunda, ensaio do coral. E eu ia. Todos os cultos eu ia. Ligava 1 hora antes. Tinha culto que eu tava lá tocando e os irmãos entrando e eu tocando hinos, sozinho, toclado e cantando. E aí ia dando 7h30 e o tecladista não chegou. E o ministério chegava, pegava seus instrumentos, o pastor subia no altar
E eu ficava assim, ai, tomara que ele não venha hoje, tomara que ele não venha hoje, tomara que ele não venha hoje, não me tocar. Mas dava 7h31, o miserável entrava lá na porta, com o capacete assim de moto, colocava do lado. Desalinhado, desconectado, Totalmente. cheio de capiroto agarrado nele. Isso, chegava com as mãos em cima das minhas no teclado. Eita. E falava, valeu. E eu saía porque eu era criança. Aconteceu uma vez o absurdo do pastor, do meu pastor, que me batizou. Ele, quando começava o culto, ele começava com oração. E depois ele gostava de cantar um hino ou outro antes do ministério cantar, enquanto a pessoa está chegando. Aquela oração dele, que às vezes demorava 2 minutos, naquele dia que o tecladista não chegou, foi passando 3, 4, foi demorando. Ele estava enrolando, porque ele não tinha ainda segurança de cantar a música comigo. Sei como. Então você vê o que eu passei. Só que Imagino. essa atitude minha de 1 hora antes de chegar foi justamente aí quando o pastor Irineu chegou e falou assim, eu preciso de um tecladista para me acompanhar enquanto eu estiver pregando. E esse outro tecladista falou, sabe o que para mim? Falou, não, vai lá, que eu não vou ficar 1h30 em pé tocando ali. Glória a Deus, cara. Uau! Deus te preparou para o dia de Davi, o dia da virada. Resultado, o pastor Irineu me viu eu tocar. Fantástico. E aí, quando ele me viu eu tocar, ele falou, eu quero te levar comigo. E aí, eu fui e depois Deus fez o resto, tudo que fez. Então, você está me ouvindo aí, que é tangedor, que almeja ser tangedor, você que é músico. Em primeiro lugar, você que sonha tocar um instrumento e ser músico, aprenda, estuda, né? De preferência com acompanhamento de um professor. Quero até abrir aspas para fazer uma propaganda. Vontade. Estou gravando um curso completo de teclado de iniciante, do começo ao fim, até a posição de sentar, se eu tocar sentado, até a posição de tocar em pé. Isso vai ter no curso, vai ter tudo gravado e vai estar disponível aí. É lógico que eu vou vender, mas vai ser baratinho e vai estar disponível aí nas plataformas, eu vou anunciar. Eu só quero te pedir uma coisa. Quando você lançar, me avisa, eu quero ser o primeiro a comprar, tá? Pro meu filho. Meu filho vai querer. Tá ligado? E outra coisa, isso você falou interessante. Não que a linguagem vai ser infantil, mas eu só tô fazendo isso por causa das crianças. Amém. Porque o Espírito Santo falou comigo, falou assim, ó, você tinha uma mãe que obedeceu a minha voz e te pegou com 5 anos de idade e colocou para aprender. Mas hoje, com esse mundo louco que nós estamos vivendo, ninguém mais quer saber de música. Bota no inglês, bota no computador, bota no sei o quê, bota no... Entendeu? Mas não quer saber... Então, por causa... Tem muitas crianças que precisam ter essa experiência que você teve. Então, por causa das crianças, em primeiro lugar, é que eu peguei e decidi fazer isso. Então, é isso. Aí, o que acontece? Você quer aprender? Aprenda. Certo? Aprenda. Quando você aprendeu tocar um instrumento, você já sabe tocar instrumento, vai tendo prática, vai criando prática. Você viu que você criou prática? Então escolha ser um tangedor. E aí o bicho pega, porque a parte espiritual tem que estar muito forte, muito atrelada, tem que chegar antes, tem que ter a conexão, mas você vai ver experiências incríveis, você como um tangedor ali, sendo usado por Deus para ajudar na atmosfera espiritual, ambiente, ajudando o seu pastor, ajudando o seu apóstolo, ajudando a você mesmo, se você for ministrar um dia, e é fantástico, porque a onda do Espírito Santo, ela vem como ondas, ela vem como descargas elétricas. E eu que estou ali tangendo, eu sinto aquelas descargas, parece que chega na gente primeiro. Então, eu não tenho palavras para descrever. É fantástico, vale a pena. Roberto, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava uma vez ministrando louvor numa igreja, aqui no Rio. É uma igreja grande. E eu estava adorando. E, de repente, eu comecei a sentir uma glória muito grande em mim. Que você sabe o que é isso. Eu comecei... E a coisa pegando, e eu pegando. E eu comecei a me contorcer e não acabava nunca. E eu falei assim, Espírito Santo, que glória é essa? Ele falou assim, essa glória não é tua. Essa glória é a adoração que vem do meu povo, passa por você para que chegue a mim. É isso. E aí ele disse, ai de você se descer desse altar com uma gota dessa glória. Uau! Eu me joguei no chão e comecei a falar, Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim, tira de mim, é tua, é tua. Quando eu estava normal, quando eu voltei a ser um vaso vazio, eu falei, aí eu consegui descer do altar. Uau!
Que experiência fantástica. Você vive isso todo dia, né? Você sabe o que é isso. Estou contando da minha parte aqui, mas você sabe o que é Oh, isso. meu Deus, meu apóstolo, eu queria tanto que a gente conseguisse transcrever isso para as pessoas. Sabe por quê? Porque está disponível para todos. É isso que eu fico assim, porque isso é disponível para qualquer um que quiser. A gente tenha. Ó, você sabe como é que eu comparo a nossa vida de adoração? A nossa vida de adoração é o seguinte: nascemos de novo, recebemos um crachá. Sabe, eu entro ali na Câmara Federal, porque eu estou envolvido ali no meio da política, junto com o pastor Marco Feliciano. Sim. Para mim entrar, eu tenho um crachá. Quando eu coloco aquele crachá aqui no meu paletó, o policial de longe, o policial federal de longe, que guarda as portas... Sabe quem você é. Sou eu, e ele até sabe. Agora, teve um dia que eu esqueci o crachá no apartamento e desci, só que eu já estava lá, falei, não, esqueci o crachá, deixa eu vir aqui. E o mesmo policial me vendo entrar todo dia, me viu sem o crachá, eu falei, não, eu esqueci lá. Ele falou assim, ô Beto, desculpa, mas tem que passar pelo detector de metal. Aí, por causa do crachá, eu tive que pegar a fila, dar meu nome, passar pelo detector de metal e entrar. Então, o que acontece? O Espírito Santo entrou dentro da gente, Jesus nos deu livre acesso para entrar na sala do trono. Esse livre acesso foi nos dado quando assentamos a Jesus. O problema é que a gente não usa o crachá. Não quer usar, não quer usar. O povo não quer. Não quer, deixa guardado, deixa gaveta. Aí ficam tentando usar o crachá dos outros. É, não, olha. Entende? Crachá dos outros. É usar crachá o crachá dos outros. Vamos entrar junto, vamos entrar acompanhado aqui, vamos junto no meu crachá. Vamos... Não é assim. É individual. E eu encerro dizendo o seguinte: a gente pode interceder pelo irmão, podemos. Podemos até fazer uma campanha de oração, sim. Entrar na brecha, na intercessão por alguém, sim. Impor as mãos sobre os enfermos e curar, sim. Podemos expulsar um demônio de alguém, sim. Mas tem uma coisa que nunca vamos conseguir fazer por ninguém, que é adorar por alguém. Eu não vou conseguir adorar por você, nem você por mim. O marido não consegue adorar pela mulher, a mulher pelo marido, nem pelos filhos. É individual. É um lugar para dois. O crachá é individual, é como se fossem as digitais. Então, use o seu crachá. Você já tem o Espírito Santo. Agora, use. Busque a Ele. Busque a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, olha só. O pastor Roberto Marinho falou para vocês que são levitas assistirem isso, mas eu quero estender. Você que é pastor, apóstolo, ou seja lá quem você for, reúna todos os ministros de louvor, intercessores, reúna o máximo de pessoas e manda assistir essa live. Lembrando, faltam 2 minutos para acabar, então eu vou lembrar aqui. Me chamem no WhatsApp, meu WhatsApp está na descrição, e me chamem para que eu possa dar a playlist. Isso aqui é a live 42, gente. Vocês não têm ideia do que aconteceu até chegar aqui. Olha o ambiente que está. Isso foi construído. Nós falamos ontem da armadura de Deus, que vocês não têm ideia do que é. Então, Irineu Grubert vai estar semana que vem conosco. Então, você precisa da playlist. E eu vou enviar isso para você pelo WhatsApp. Me chame no WhatsApp. O link está na bio. E essa live vai ficar no YouTube. E aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, você sabe que não é ao vivo, mas pode me chamar também. Roberto, falta 1 minuto e meio. Eu só quero dizer que te amo. Também te amo, meu apóstolo. Tamo junto. Olha... Outra live, falar aí agora de louvor e adoração mesmo, não só na parte de tangedor e abrir o céu espiritual, também me chama mais pra frente pro povo não enjoar de mim. Impossível, cara. Aqui obrigado, tá? Valeu. Fantástico. Dá um dó maior e faz alguma coisa aí enquanto a live... Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém.